Exaltado seja a glória, a grandeza, a santidade do único que é digno. A Ele, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita bondade, tem cuidado do nosso viver diário. Sejamos gratos à bondade do Senhor em nossas vidas. Nesse pequeno estudo, nós vamos meditar num dos maiores conselhos do apóstolo Paulo, se não o maior. E se colocarmos esse conselho em prática nas nossas vidas, as tribulações para nós irão ser bem menos. Mas deixa aí preparado seu copo com água. Vamos consagrar e participarmos no final. No livro de Gálatas, no capítulo 5, exaltado Senhor, seja a glória do Santo Espírito, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Senhor, que a sua presença possa nos dar sabedoria para compreendermos os seus ensinamentos. Gálatas 5, versículos de 16 a 26. Vale a pena, senhores, conferirem, lerem aí. Não só ler, medita. Este é um dos maiores conselhos dado pelo apóstolo, que experimentou as duas experiências, carne e espírito, e pôde falar com propriedade para cada um de nós. O preço de vivermos na carne, de desfrutarmos aquilo que os prazeres da carne nos oferecem, ele é muito grande, altíssimo. Se nós meditarmos, iremos ver que pouco vale a pena. Sacrifício enfrentado, agonia para desfrutarmos os prazeres da carne. O preço é muito alto. Vejam, senhores, os presídios estão todos superlotados, as cadeias, as creches não têm lugar mais para colocar em crianças. As escolas estão enfrentando grande dificuldade para educar, para lecionar para as crianças, para aqueles que frequentam essas escolas, as faculdades. Porque o preço de desfrutarmos os prazeres da nossa carne. A cada dia forma dezenas, centenas de policiais, de autoridades, mas não dão conta de colocar o povo na linha. Aí vejam, senhores, o preço altíssimo que nós pagamos ao desfrutar os prazeres da nossa carne. Ao passo que, se andarmos no Espírito, em espírito,
as tribulações são bem menos, as inquietações são bem menos. Aqueles que desfrutam os prazeres da carne, aquilo que a carne oferece, é muita tribulação, é muita agonia, é muita cobrança, é muita inquietação. E eu confesso, senhores, se meditarmos bem, se pensarmos, não vale a pena. E aí vejam, senhores, para andarmos em espírito, desfrutarmos as grandezas do espírito, lá fala que é gozo, paz, bondade, longanimidade. Isso não tem gasto algum. Vemos aqui um exemplo que aqueles que andam em espírito, os gastos, as despesas para estes são bem menos. Vamos ver aqui o exemplo de Elias, segundo 1 Reis 19, versículos de 5 a 8. Quando ele, com um pão e uma botija de água, caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. O Espírito é o mesmo Espírito da velha aliança é o Espírito da nova aliança também. Se houver necessidade, podemos pegar uma botija de água, consagrar, dar graça, um pão e abençoar, e com a força dessa botija de água e desse pão, se estivermos no Espírito, podemos também andar 40 dias e 40 noites, se houver necessidade. E aí vejam, senhores, as despesas de um casal com 2 filhos durante 40 dias. Eu acredito que se Elias tivesse acompanhado, isto não seria possível na sua vida. E nós vemos o exemplo de Abraão, que ao ser chamado para uma missão, enfrentou uma grande dificuldade, porque levou consigo uma companheira. E muitas vezes aqueles que vão fazer a obra acham que levando alguém vai facilitar, e muitas vezes dificulta muito mais. Nada contra seres femininos. As mulheres não têm culpa de nada. Os homens não podem culpar as mulheres. Nós é que somos culpados. E aí vejam, senhores, não adianta nós culparmos os seres femininos. Nós é que temos culpa. No livro de Eclesiastes 7, no versículo 29, ali, Salomão fala: Deus, o Senhor, criou o homem correto, mas ele se meteu em muitas encrencas. O homem que se mete em muitos problemas. Então nós é que procuramos as encrencas para a nossa vida. O homem é que tem culpa. E aí não podemos fugir desse conselho
as grandezas, os benefícios de andarmos no Espírito, em Espírito, e de andarmos desfrutando os prazeres da carne. Para andarmos desfrutando dos prazeres da carne, o preço é muito alto. Não vale a pena. Se meditarmos bem, não vale a pena. E aí vejam, senhores, tudo que o Espírito faz, a carne desmancha. São inimigos um do outro. Aquilo que o Espírito faz, a carne joga por terra, desmancha. Não tem conexão a carne com o Espírito. E eu reprisarei tantas vezes. Para desfrutarmos as grandezas do Santo Espírito, para andarmos no Espírito, o preço é o mínimo, o gasto é o mínimo, a inquietação é mínima, a agonia é a mínima. E aí, compreendam, senhores, muitas vezes nós não observamos estes conselhos porque às vezes não suportamos a agonia da nossa carne. E aí vejam, senhores, muitos dos senhores poderão dizer: olha, Deus fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem. Então, que o Senhor, que a Senhora, arque com as suas consequências, arque com os problemas, com as encrencas, e não reclame. Porque para mim, este conselho do apóstolo Paulo é o maior de todos os conselhos da palavra. Andarmos em espírito e não procurarmos satisfazer os desejos da nossa carne. E aí, compreendam, senhores, as igrejas estão superlotadas de pessoas que vivem na carne. Para começar, os líderes. E para aqueles que vivem desfrutando a carne, nada para eles está bom. E aí compreendam, senhores, se nós estivermos em espírito, no espírito, nós entramos no nosso quarto, falarei mais para frente, ajoelhamos, fazemos uma oração e o Senhor manifesta com a sua presença e nos socorre. Mas na carne, aqueles que estão na carne, nada para eles está bom. As igrejas podem pregar em aquilo que quiserem pregar. Na realidade, as igrejas estão superlotadas de pessoas que nem prestam atenção no que estão falando, porque a carne não deixa as pessoas viverem em conexão com o Espírito. Tudo aquilo que o Espírito faz de bom, a carne desmancha. Por isso os senhores estão vendo as igrejas do jeito que estão. Nada para as pessoas está bom. Uma hora eles estão de um jeito, outra hora de outros. São muitas doutrinas, mas isto não serve de nada para aqueles que vivem desfrutando
as obras da carne, mesmo que uma hora estão em espírito e a outra hora estão desfrutando a carne. Eu irei reprisar tantas vezes. Aquilo que o espírito faz, a carne desmancha. Se nós estivermos em espírito, desfrutando as grandezas do espírito, se tivermos alguma conexão com a carne, acabou tudo. O que o espírito edifica, a carne desmancha. Então, este é um dos maiores conselhos do apóstolo Paulo, para andarmos em espírito e não darmos o direito, não satisfazermos os desejos da nossa carne. E aí compreendam, senhores, poderia editar aqui uma enciclopédia. Famílias destruídas, inúmeros casamentos, pessoas deixam a família, arrumam outra, porque os prazeres da nossa carne, os desejos da nossa carne. E aí compreendam, senhores, por isso o apóstolo Paulo nos dá esse conselho preciosíssimo. Para mim, um dos maiores conselhos. Se observarmos, se procurar observar esse conselho, sofrimento para nós é bem menos. A agonia para nós é bem menos. A inquietação para nós é bem menos. As cobranças para nós é bem menos. Para aqueles que andam em espírito e não dar lugar a cada dia às obras da carne. Que nós possamos meditar nesses ensinamentos. Vamos pensar Eclesiastes 7, versículo 29. Deus criou o homem, os homens reto, mas eles é que procuram as encrencas. Eles é que procuram as dificuldades do seu viver diário. Por quê? Não procuram andarem em espírito, mas procuram mais satisfazerem os desejos da sua carne. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água, Senhor, pela sua bondade, pelas suas misericórdias. Coloque nesta água o seu poder. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória do teu nome. Vamos participar. Agora, estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem e desta mulher. Quando a colocarmos no alto da cabeça, todo mal possa ser repreendido para a glória da sua presença. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai, exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a grandeza do Santo Espírito. As mãos desse homem, desta mulher, estão consagradas, Senhor. Toque no alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, com fogo da sua presença. Agora repita comigo. Na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na presença do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, do meu lar, sai para o abismo e não volte nunca mais. Seja visitado com a presença do Senhor. Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família, Senhor. Este irmão, esta irmã,
visita-o nos seus caminhos, guarda-os na sua proteção para a glória da sua santidade. Amém? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.